E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Drusian, parte da disciplina CV 511, Mecânica dos Sólidos 2, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui a resolução do exercício 4 da nossa lista 3, que abrange tensão, círculo de Moore e deformação. Exercício 4. A partir da seguinte roseta de deformação, determine as deformações principais e a deformação por cisalhamento máxima no plano. Dada aqui então a nossa roseta de deformação, onde foi dada a deformação na direção A, na direção B e na direção C, correto? Vale lembrar que essas deformações específicas elas são adimensionais, certo? Porque ela vem de uma deformação sobre o comprimento. Então, delta L sobre L, ela fica adimensional. Primeiro passo, definir os eixos de referência. Por quê? Porque aqui ele dá para a gente uma deformação em uma direção, depois ele dá uma deformação numa outra direção, a 60 graus dela, e depois uma outra deformação num outro ângulo, a 60 graus da segunda ou 120 da primeira. E o que que acontece? Toda a nossa teoria que a gente vem trabalhando vem a partir de dois eixos perpendiculares. Isso vale tanto para as tensões como para as deformações. Sendo assim, a gente não poderia trabalhar tentando relacionar o A, o B com o C. A gente tem que definir aqui um eixo perpendicular. Esse eixo perpendicular, para facilitar, eu vou fazer o quê? Eu vou adotar ele como o eixo X, então, né, um dos eixos dele como coincidente com um dos eixos que ele já deu para a gente uma tensão, isso vai facilitar um pouco, né? Porque a gente já vai saber a deformação nesse eixo, vai ser exatamente o εA, e o outro tem que ser perpendicular a ele, não tem jeito, então aqui o nosso eixo Y perpendicular ao nosso sigma x, certo? Lembrando que a teoria é assim. Dessa forma, a gente chega em que conclusão? Que o εx, ele coincide com a direção A, então vai ser exatamente o εA, que o enunciado deu para a gente de menos 780 vezes 10 a menos 6. O εy, por sua vez, a gente não sabe, ele não deu para a gente a deformação nessa direção. A gente também não tem a deformação XY, certo? A distorção XY. Contudo, o que, que a gente sabe? A gente sabe a deformação nessa direção, então a gente sabe que para um alfa de 60 graus, né? Lembrando que o alfa vai sempre diz respeito aqui ao giro com relação ao eixo x. Então, para um alfa de 60, a gente sabe que a deformação vai ser a deformação b, que é de 400 vezes 10 a menos 6. Assim como a gente sabe que para um giro de 120, então para um alfa de 120, o epsilon dessa direção ele é exatamente o epsilon que foi dado para a gente. Ele deu para a gente que nessa direção o epsilon é disso, de 500 vezes 10 a menos 6, correto? Então a gente aqui, apesar de não saber dois parâmetros, o epsilon y e o gama xy, a gente sabe quanto que é a deformação específica, né, em duas direções aqui, que é o para 60 e para 120. Dessa forma, a gente só precisa o quê? Aplicar nas equações agora. A gente tem a equação, certo? Essa é a equação aqui, muito parecido com o do sigma, né? A diferença aqui é que aqui tem um meio a mais, tem que tomar cuidado com isso aqui. Em que a gente pode substituir, então, primeiro vamos analisar esse primeiro caso, do alfa igual a 60, certo? Que a gente consegue, então, relacionar, a gente vai chegar numa equação que relaciona, então, o epsilon y e o gama xy. Então aqui é realmente só substituir o epsilon alfa, como a gente sabe, né, a gente está analisando para cá, vai ser o 400 vezes 10 a menos 6. O x, a gente sabe, menos 780 vezes 10 a menos 6. O y a gente não sabe, então a gente deixa aqui como incógnita. E o ângulo é o ângulo de 60 graus, entra aqui dobrado, então 2 vezes 60, que é o 120, certo? E a gente acha essa expressão, que a gente pode escrever ela um pouco melhor, ficar um pouco mais reduzida nessa forma. A mesma coisa quando a gente for analisar essa outra direção aqui. De novo, somente substituir nessa equação que a gente tem, que relaciona o que a gente tem e o que a gente não tem. Assim a gente consegue achar uma segunda expressão para epsilon y e gama xy, tá vendo? Aqui de novo o epsilon alfa agora é o da direção C, 500, o x não muda, o y também não, e o ângulo mudou, porque agora é um ângulo de 120. Aqui a gente chega, então, arrumando, podendo deixar um pouco mais bem escrito, dessa forma. Então, nosso terceiro passo vai ser resolver o sistema. A gente achou uma equação ali para o alfa de 60, outra para o alfa de 120. A gente tem duas incógnitas, duas equações, né?
então duas equações, duas incógnitas, é só resolver o sistema. Fica a gosto do freguês como quiser resolver. Aqui eu vou fazer assim, somando 1 com 2, porque daí eu já vou cortar essa parcela, vai ficar aqui só o epsilon y, acho ele fácil, 860 vezes 10 a menos 6, e daí substituindo em 1, ou em 2, no caso, substituindo em 1, você consegue achar facilmente o nosso gama xy, certo? Aqui está o gama xy. Com isso, a gente chega, então, nos valores de epsilon x, epsilon y e gama xy. E por que esses valores são importantes? Porque para você achar, né, as deformações principais, você precisa desses três parâmetros necessariamente. No círculo de Moore, você vai plotar, né? Você vai precisar do epsilon x com o gama xy sobre 2, e vai precisar do epsilon y e do menos gama xy sobre 2. Ou se você for fazer pelas equações novamente, também dá para fazer. Você vai sempre usar desses três parâmetros. Por quê? Porque a nossa teoria vem toda trabalhada em cima de dois eixos perpendiculares. Por isso que tinha que ser esses, não dava para trabalhar antes de você achar eles. Então agora a gente vai achar as deformações principais, certo? Tem o epsilon x, tem o epsilon y e tem o gama xy. No caso, a gente tem dois caminhos, como eu falei, o círculo de Moore e as equações. Aqui, nesse primeiro momento, eu mostro pelas equações, depois eu faço pelo círculo de Moore. Você faz aí, né, do jeito que você preferir depois. Aqui é bom fazer dos dois para você treinar, né? Por que não? Então, a equação, para achar o alfa, onde acontece a tensão, a deformação principal, essa aqui, meio de arco tangente de 2, gama xy sobre 2, sobre epsilon y menos epsilon x, e o epsilon alfa dado por essa outra equação aqui, onde você vai substituir esse alfa aqui. No caso, só substituindo os valores que a gente achou anteriormente aqui, você acha um alfa de 2,015, ou seja, um alfa bem pequenininho, quase que essa é a direção já principal, né, por pouco, não é? E aqui, daí, então, substituindo o alfa nessa expressão, você vai conseguir achar um epsilon alfa. No caso aqui, você acha o epsilon 2, que é menos 7,82 vezes 10 a menos 6. Você pode estar se perguntando, como é que eu vou saber que é dar o epsilon 2 e não o epsilon 1, né? E vai dar a deformação mínima e não a máxima. Não vai. O único jeito que você vai saber é você substitui, aí você acha o valor. Depois, se você achar outro valor aqui, no caso, você pode achar, como eu já fiz antes para tensão, você pode achar usando a primeira invariante, ou se não, substituindo ao invés de alfa, alfa mais 90, aqui, né, ao invés de alfa, você substituiria, então, 92,015, então 2 vezes 92,015, ficaria dentro desse cosseno. Você acha um outro epsilon e você vê, o maior vai ser necessariamente o epsilon 1 e o menor o epsilon 2, certo? Aqui vale a mesma coisa, você acharia um epsilon alfa aqui, você não saberia se é o maior ou o menor, você faz a primeira invariante, você acharia o outro epsilon, aí você vai ver, esse é maior, então se esse é o maior, esse é o epsilon 1, esse é o epsilon 2, correto? Aqui, só lembrando, é a primeira invariante, assim como vale para a tensão e vale para o momento de inércia, também vale para as deformações específicas aqui, onde passando o epsilon alfa para lá, seria o epsilon alfa mais 90, tem que ser igual ao epsilon x mais o epsilon y. Ou seja, que é, né, essa característica em uma direção e na direção perpendicular a ela, a soma é sempre constante. Então, se valia aqui para o epsilon x com o epsilon y, né, para a direção aqui, vai valer quando você girar isso também. E dessa forma eu achei o epsilon 1, que está aqui representado. O outro jeito seria pelo círculo de Moore, né, como eu falei. E então aqui a gente vai precisar dos parâmetros de entrada, o epsilon x, epsilon y e o gama xy. No caso, não só o gama xy, mas ele dividido por 2. Por quê? Porque no círculo de Moore ele entra os eixos que a gente adota, é o eixo epsilon, e o outro eixo é o gama por 2, ó. Até deixei maior aqui para vocês repararem bem, não esqueçam isso, é um detalhe que às vezes pega, porque às vezes vocês estão acostumados a fazer com tensão, onde entra o tal, já normal, e na deformação é sobre 2. Lembrando também, sempre na mesma escala, na mesma unidade, então aqui vai estar tudo em 10 a menos 6, certo? Primeiro passo, pares a plotar. Quais são os pares a plotar? Eu já falei antes, epsilon x acompanha sempre o gama xy sobre 2, lembra? Sempre sobre 2 aqui as coisas. E o epsilon y acompanha o menos gama xy sobre 2. O primeiro ponto, então, é esse aqui. Então, vem aqui no círculo, menos 780, com 57,735, coloca o ponto.
O outro ponto é esse aqui, 860, com menos 57,735, então achei outro ponto, plotei ele. Segundo passo, ligar os pontos por uma reta, então só ligar aqui e pronto. Terceiro passo, indicar o εm, que vai ser a deformação específica média. No caso, é sempre onde cruza essa reta com o eixo horizontal, o eixo epsilon. Então é aqui, epsilon médio, que o valor dele é exatamente a média do epsilon x com epsilon y. Então, só substituindo os valores, você acha que o valor dele é de 40. Perceba que no círculo dá para ver que faz sentido aqui 40, né, pertinho. Então, eu coloco aqui o valor de 40. Quarto passo, traçar um círculo, que o centro vai ser o epsilon médio, e que ele vai passar por esses dois pontos. Então, aqui eu faço o círculo. O nosso quinto passo é achar o raio do círculo, e como eu já vim vendo, já vim mostrando para vocês, né, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, que tem um vértice dele é o epsilon médio, o outro vértice é esse aqui embaixo, e esse outro vértice é esse que encosta o ponto plotado com o círculo. Então, aqui o raio que a gente quer descobrir, eu vou pegar esse triângulo, vou trazer ele para cá. Lembrando que aqui, então, a coordenada é 40, a coordenada é menos 780, aqui a coordenada é 0, aqui a coordenada é 57,735. Assim, eu acho essa distância de 820, essa distância de 57,735. Pitágoras disse para a gente que o raio é a raiz desses dois valores estão ao quadrado aqui, né, como mostra. Portanto, o raio 822. Lembrando, 10 vezes 10 a menos 6, porque tudo está nessa escala, né? Mas a conta dá 822, isso aqui é por causa da escala que a gente está usando. Então, no círculo aqui, ele aparece como um raio de 822. Sexto passo, então, que a gente quer achar as deformações principais. É o máximo e o médio, o máximo e o mínimo, certo? A gente obtém eles a partir dessas duas relações, onde uma é o εm mais um raio, se chegar nessa ponta, você tem o εm, que é o centro do círculo, menos um raio, você chega na outra extremidade, na extremidade inferior. Então, ε1, 40 mais 822, dá o 862 vezes 10 a menos 6, que a gente já tinha achado antes, e aqui 40 menos 822, dá então para a gente menos 782 vezes 10 a menos 6, assim como deram as equações, certo? Aqui, então, eu ploto os pontos para vocês verem melhor, 862, 782, e como a gente costuma fazer, os ângulos das deformações principais também, apesar de não ser pedido só a deformação, mas se você quiser saber o ângulo, bem simples, aqui entra, então, lembrando sempre no círculo de Mohr, entra duas vezes o ângulo alfa, né? Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. De novo, para achar esse ângulo, eu vou usar aquele mesmo triângulo, onde aqui é o sigma médio, né? Esse é o ponto aqui de baixo, esse aqui é o ponto de cima, que a gente plotou. Dessa vez eu vou usar a relação de arco tangente, onde 2α vai ser o arco tangente. Eu acho 2α, 4,03, e acho alfa de 2,015, que nem a gente tinha achado lá no começo. Perceba que legal, quando você faz pelo círculo de Mohr, é muito visual, você vê que realmente, ó, 2α é pequeno, então alfa ainda é menor ainda, é a metade desse ângulo, é muito pequeno. E de fato, a conta dá pra gente, 2,015, é um ângulo de fato pequeno. Lembrando no sentido anti-horário, portanto positivo, certo? Porque para essa reta deitar aqui sobre o eixo epsilon, ele tem que girar no sentido anti-horário, onde daí o ponto aqui que se refere ao epsilon x vai ter a menor deformação, né, que é menos 782, e o ponto que havia o epsilon y passa a ter a maior deformação de todas. E daí, se você quiser saber o giro para, por exemplo, o epsilon x ter a maior deformação, o círculo já te indica que seria 2α mais 180, certo? 2α mais 180. Lembrando que os ângulos aparecem dobrados, então a metade de 2α mais 180 é α mais 90. Então, α mais 90 seria para o epsilon x ter a maior deformação. E daí, por conseguinte, o epsilon y passaria a ter a menor deformação. Aqui eu vou também calcular, claro, a deformação por cisalhamento máximo que ele pediu. Aí é muito simples, porque a deformação por cisalhamento máximo
ela é dada aqui por esse ponto, certo? Por esse ponto aqui, ó, que ele fica exatamente acima do epsilon médio. Só subir aqui, pipipipi, e ele vai ter o valor de o quê? Um raio seria o valor do gama máximo sobre 2, né? Lembrando que aqui é tudo plotado com gama sobre 2. Então, esse ponto, que é o gama máximo sobre 2, ele tem o valor do raio. Passando 2 para lá, você chega que o gama máximo é 2 vezes o raio. Aí, só substituir, você acha, então, o gama máximo de 1,644 vezes 10 a menos 6. É aqui, então, representado, né, como o raio 822, esse ponto seria o ponto 822. Coordenada dele aqui na vertical, 822. Portanto, né, o gama máximo seria 1.644 vezes 10 a menos 6. E com isso eu encerro, então, esse exercício. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.